Irmãos, nós temos o prazer, nesta manhã, de continuar tendo a presença do pastor Marcos Sérgio. Acordou, que bênção, se acordou, está vivo. Deus preservou aí a vida do seu servo. Tivemos ontem uma mensagem muito abençoada, baseada em Apocalipse. Se você não estava, eu quero recomendar que você possa acessar depois em outro horário, possa acessar então o canal do YouTube da igreja e ser edificado, ser abençoado. Nós vamos ouvir a palavra que Deus colocou no seu coração nesta manhã e depois daremos prosseguimento à nossa escola dominical. Nós não vamos ter as classes, mas ainda temos bastante atividades até o final desta manhã. Que Deus esteja nos abençoando, possamos prestar bastante atenção. Eu quero pedir que você evite qualquer movimentação desnecessária. Que Deus nos abençoe. Meus queridos irmãos, bom dia, graça e paz da parte de Jesus. Amém. Hoje eu vou ficar tranquilo porque me disseram que vocês estão me ouvindo bem, né? Eu estava preocupado aqui com o retorno aqui, mas será que eles estão me ouvindo bem? Não, mas o nosso sonoplasta lá garantiu que está tudo certinho, né? Os pastores têm sempre uma bronca com os sonoplastas, né? A gente fica orando, tem hora que dá vontade até de exorcizar algum deles que estão lá, sabe? Eles ficam mexendo demais lá e a gente fica preocupado aqui. Mas Deus abençoe grandemente essa chuva maravilhosa. E até agora eu não vi o calor, que o pastor estava tão preocupado comigo, né, em termos do calor. Mas, como disse muito bem, né, grande pastor, um grande intelectual, né, João Dias de Araújo, disse que encruzilhada é lugar de encontros, né, onde as pessoas chegam com expectativas e saem com esperança. E, de fato, o reverendo João estava correto. Encruzilhada é esse local mesmo, né? E a igreja é assim, onde a gente chega com ansiedades, com dúvidas, com dificuldades. O Espírito de Deus age poderosamente na nossa vida, na nossa família e tudo. E a gente passa um tempo sendo alvos da graça e nesse tempo Deus nos transforma em mensageiros da graça, né? E a gente tem que compartilhar o lugar. E a Bíblia diz, com a consolação com a qual fomos consolados, devemos consolar os outros. Então, que os irmãos sejam muito bem sucedidos, abençoados lá no Amapá, né? Nessa nova região. Eu citei o reverendo João Dias de Araújo porque ele era cuiabano, né? da minha cidade, né? O pai dele foi o primeiro pastor, aliás, o segundo pastor brasileiro que pastoreou a nossa igreja presbiteriana em Cuiabá e pastoreou por 13 anos, né? O pai do João Dias, né? Chamava-se Augusto de Araújo, né? Reverendo Augusto pastoreou a nossa igreja por um bom tempo, né? E o avô, né? O avô do reverendo João Dias foi o fundador da nossa igreja presbiteriana em Cuiabá, né? Então, a igreja presbiteriana da Encruzilhada tem uma certa intimidade com a nossa igreja presbiteriana em Cuiabá, né? Nós tivemos, então, aqui um neto que pastoreou essa igreja. Isso nos alegra muito. A nossa igreja presbiteriana em Cuiabá já tem 104 anos de organização, né? 110 anos de pregação do Evangelho. É a primeira igreja protestante em todo o estado do Mato Grosso e a primeira igreja presbiteriana no centro-oeste brasileiro. Portanto, vocês aqui têm 90 anos e, de fato, é uma igreja com raízes firmes e tem produzido frutos para a eternidade. E uma igreja de 90 anos, assim como uma igreja de 100 anos ou mais, são igrejas que têm história, né? Igrejas que, de fato, podem testemunhar da graça de Deus, porque ao longo de todo esse tempo ela experimentou
dessa graça bendita. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã um texto na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo. Quero ler com os irmãos, abra aí a sua Bíblia. Primeiro capítulo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igrejas dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Senhor Deus, Pai querido, em o nome de Jesus, abençoa-nos grandemente com a Tua palavra nesta manhã. Permita, Senhor, que o Espírito Santo que a inspirou esteja agora iluminando a nossa mente, para nós podermos tirar proveito da palavra santa, crescermos por ela, sermos edificados por ela, consolados por ela, e ao sairmos daqui, ó Deus, saiamos alegres, transbordando desta felicidade de termos crescido no conhecimento da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, orienta e abençoa a nossa igreja presbiteriana da Encruzilhada, para que essa igreja continue a testemunhar da graça do Senhor. Em o nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente por volta do ano 51, e segundo muitos estudiosos, provavelmente também tenha sido o primeiro escrito do apóstolo Paulo, e talvez até mesmo o primeiro escrito do Novo Testamento, né? O apóstolo Paulo, ele nos conta, Lucas, a partir do capítulo 16 de Atos, especialmente no capítulo 17, no contexto da segunda viagem missionária. Já havia acontecido aquela divisão entre Paulo e Barnabé. Barnabé segue para a região de Chipre e Paulo, então, com Silas, segue para a região da Ásia Menor. E chegando na região de Listra, de Icônio, encontra-se com Timóteo, e Timóteo, então, passa a fazer parte da comitiva dos missionários que estava trabalhando aqui naquela região da Ásia Menor. E diz o texto em Atos 16 que o apóstolo Paulo tinha o desejo de ficar ali bem no centro da Ásia Menor, na região da Galácia. O evangelho ali estava prosperando, as pessoas estavam reconhecendo Jesus como Senhor, recebendo Jesus como Senhor. Paulo estava animado, Silas também estava animado, e o jovem Timóteo que os acompanhava também. Mas de repente o próprio apóstolo Paulo diz que Deus lhe fechou as portas. E ele então decidiu ir mais para o norte da Ásia Menor, a região da Bitínia, chegando perto do Mar Negro.
mas ele repete dizendo que Deus lhe fechou as portas. Ele desce um pouquinho, chega na região de Troade, tudo na Ásia Menor, e ele achava que estava bom lá em Troade, e à noite ele tem uma visão, e lhe aparece um varão dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. E ele então entendeu que Deus queria que ele atravessasse o mar, o Mediterrâneo, e chegasse então na Europa, na região da Macedônia. E ele assim faz. E naquela região de Troade, ele encontrou com Lucas. E a partir de Troade, Lucas entra na comitiva também. Então aí nós já temos agora 4 missionários: Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Atravessam o mar e chegam na região de Filipos. E ali eles pregam o Evangelho, capítulo 16 de Atos, e vocês têm ali, e nós temos ali uma história maravilhosa, né? Paulo prega o Evangelho lá na beira do rio, uma mulher se converte, chamada Lídia, né? Naquela época, acho que Lídia era uma vendedora ambulante, né? Vendia de casa em casa. Certamente não era Avon e nem Natura, mas ela era uma comerciante, né? E vendia de casa em casa e tudo. Estava ali. Ela era da região de Tiatira, né? E Tiatira era um polo realmente industrial daquela época. Então, talvez tenha aí uma ligação. Ela comprava em Tiatira, atravessava o mar e vendia do outro lado. Mas essa mulher, então, era temente ao Senhor e aceita a pregação do apóstolo e realmente recebe Jesus como Senhor e Salvador. A perseguição começa, Paulo é preso e na cadeia ele prega o Evangelho também, e temos depois a conversão do carcereiro. Mas Paulo não tinha desistido, ele realmente entendia que não deveria ficar por ali. Naquela época existia uma estrada muito importante que atravessava essa região da Macedônia, né, de leste a oeste, chamava-se Via Ignácia. Essa é uma das contribuições dos romanos para o cristianismo, né? Além da língua grega, e além da paz que o império proporcionava, os romanos foram grandes construtores de estradas. E essa estrada, então, ligava do leste a oeste, né, do mar Mediterrâneo até Adriático, até o outro lado. E Paulo, então, decidiu: eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para Roma. Então, vou atravessar direto, aproveitar essa rodovia e vou, então, seguir em frente. Ele sai de Filipos com destino a atravessar a Macedônia inteira, chegar do outro lado. Mas quando chega na Tessalônica, 100 e poucos quilômetros depois, Deus o faz parar ali. E ele prega o Evangelho, e mesmo em meio a perseguições e lutas, Deus faz a palavra prosperar naquela região. E, ao invés de o apóstolo Paulo seguir em frente, Deus o faz descer. Aí ele vai, ao invés de seguir direto pela Macedônia, ele vai descer para a Caia, chega em Bereia, depois chega na capital, chega em Atenas, né? A cidade dos filósofos, a cidade da filosofia, a cidade extremamente importante naquela época. E em Atos 17 nós temos o poderoso sermão de Paulo, lá em Atos 17, um sermão extremamente filosófico. Vocês podem observar ali a grande capacidade e o preparo de Paulo naquela pregação, naquele sermão lá no Areópago, na capital, em Atenas. Mas ali, Paulo fica muito preocupado com os irmãos da Tessalônica, aqueles irmãos recém-convertidos, aquela igreja recém-plantada, né, recém-organizada na cidade da Tessalônica. Então ele chama Timóteo e diz: Timóteo, você vai voltar lá. Quero que você volte a Tessalônica para ver como é que aqueles irmãos estão. Nós saímos de lá, a perseguição estava intensificando muito. Aqueles irmãos estão novos na fé. Como é que eles vão reagir diante da perseguição? De repente podem retroceder, podem abandonar. E o texto em Atos 17 diz que muitas pessoas tinham se convertido, muitos piedosos, muitos judeus também tinham se agregado ao Evangelho, né? Tinham aderido ao Evangelho. Muitas, o texto diz, o Espírito Santo é muito detalhista, que diz, muitas mulheres de alta posição, ou seja, mulheres ricas daquela época, mulheres importantes, também tinha recebido e tinha aderido ao Evangelho também. E Paulo estava preocupado.
Então, nós podemos ver a preocupação pastoral do apóstolo Paulo. Aqueles irmãos agora recém-nascidos na fé, diante daquelas perseguições que estavam avolumando cada vez mais, ele chama Timóteo e diz: volta lá, observe como é que estão aqueles irmãos. E eu vou seguir adiante, eu vou para Corinto, e você vai encontrar comigo lá em Corinto, trazendo notícias dos tessalônicos. E assim aconteceu. Paulo fica mais um pouquinho ali em Atenas, Timóteo volta, Paulo segue, desce um pouco mais e chega à cidade de Corinto. E Paulo então transforma naquele momento Corinto num quartel-general. Ele ficou um bom tempo em Corinto, até que Timóteo regressou trazendo notícias da Tessalônica. Então essa carta, na verdade, ela nasce a partir do relatório que Timóteo trouxe para o apóstolo Paulo. E Timóteo, então, como um bom discípulo, ele trouxe um relatório circunstanciado. Ele trouxe no seu relatório informações muito boas. Ele vai dizer para Paulo que aqueles irmãos estavam progredindo na fé, que aqueles irmãos estavam realmente demonstrando o amor, que eles estavam firmados na esperança. Paulo, então, diz que a palavra dele, aliás, Timóteo diz então que a palavra de Paulo em Tessalônica tinha surtido muitos benefícios, as pessoas realmente falavam bastante do apóstolo Paulo, elogiavam, e ele traz um relatório maravilhoso, com muitas informações boas, que encheram o coração do velho apóstolo de esperança e de alegria. Mas também lá no finalzinho do relatório, Timóteo trouxe umas informações preocupantes. Timóteo vai avisar para Paulo, disse: olha, mas tem alguns problemas lá, não só de flores, mas também tem alguns problemas. Tem umas pessoas lá que estão te criticando, estão dizendo que você está pregando o evangelho só por causa do dinheiro, que a sua credencial não é verdadeira. Tem alguns lá tentando gerar confusão e dúvidas no meio do povo. E um detalhe, e tem alguns lá também trazendo algumas heresias. Alguns estão dizendo que Jesus já até veio, eles ficaram. Alguns estão dizendo que os que morreram esperando a volta de Jesus, se ele não veio ainda, se perderam. E aquilo realmente preocupou muito o apóstolo Paulo. Então, meus queridos irmãos, esta carta, ela tem um pano de fundo muito interessante. A primeira característica do pano de fundo dessa carta, a partir desse relatório de Timóteo, é que o apóstolo Paulo mostra aqui a sua preocupação com a maturidade daqueles irmãos. Então ele vai escrever para aprofundar a maturidade daqueles irmãos, para que eles pudessem agora crescer na graça e no conhecimento, se tornarem crentes maduros, enfrentando então as oposições, enfrentando as adversidades, as perseguições, mas perseverando na graça de Jesus. Segunda coisa, no pano de fundo dessa carta, a preocupação do apóstolo Paulo com a questão doutrinária, teológica, que aqueles irmãos, para verdadeiramente serem maduros, eles precisavam estar bem firmados na doutrina. Então o apóstolo Paulo vai explicar para eles com clareza a respeito da volta do Senhor Jesus. Então o texto vai tratar disso e vai explicar com muita profundidade, vai explicar para eles a respeito do que acontece com aqueles que creem em Jesus e morrem, para onde eles vão, o que acontece com eles, e na volta do Senhor Jesus, o que vai acontecer. E ele explica isso com clareza nessa primeira carta, dizendo para aqueles irmãos: vocês não precisam ficar preocupados, porque aqueles que morrem com Cristo já reinam com Ele agora, e na volta de Jesus são privilegiados, ressuscitarão primeiro. Ele vai explicando isso, entretanto, antes da volta do Senhor Jesus, algumas coisas têm que acontecer, porque já havia lá um boato que Jesus já tinha vindo, e eles não tinham nem conhecimento disso. Ele disse: não, antes da volta do Senhor Jesus, tem que acontecer a apostasia. A apostasia vai pavimentar o caminho para o surgimento do anticristo, do homem da iniquidade. Ele vai explicando tudo isso nessa carta.
Mas a grande preocupação do apóstolo Paulo, como eu disse, de fato, era com a maturidade daqueles irmãos. Era uma igreja nova, mas já tinha e já recebia do apóstolo alguns elogios. Observe comigo aí esse capítulo 1 nosso. Ele diz assim, tanto Paulo, Silvano, né, o Silas e Timóteo, Lucas já não estava mais, porque quando Paulo sai de Filipos, ele deixa Lucas pastoreando a igreja de Filipos. Lucas só vai encontrar com eles agora, já quase no final do livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo retoma na sua terceira viagem e encontra com ele lá. Pois bem, mas diz assim no verso 2, que Paulo, Silvano e Timóteo, eles agradeciam a Deus todos os dias, exatamente por causa do crescimento em maturidade daqueles irmãos. E ele vai mostrar aí 3 características dessa maturidade, que como igreja de Cristo nós precisamos desenvolver cada vez mais. E quanto mais nós crescermos, quanto mais maduro nós formos, mais nós teremos condições de enfrentar as lutas, de enfrentar as adversidades, de quaisquer natureza, e sermos bem-sucedidos sobre todas elas. E ele vai dizer aí, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, primeiramente, da operosidade da vossa fé. Primeira característica que Paulo menciona aqui, e se alegra diante de Deus, que mostrava que aqueles irmãos estavam crescendo, que aqueles irmãos estavam amadurecendo, é a expressão, a operosidade da fé. Em outras palavras, numa tradução mais literal desse texto, ficaria assim: como vocês puseram em prática a fé. Então, Paulo aqui está falando da fé prática, operosa, como vocês colocaram em prática a fé. Então é óbvio que nesse caso, Paulo está falando como Judas, na sua carta de um capítulozinho apenas, que a fé aqui é o próprio Evangelho, as doutrinas cristãs, o Evangelho, aquele que Paulo tinha ensinado, que Timóteo estava dizendo que se corria na Macedônia e na Acaia a respeito daquela pregação ter sido bem sucedida na região da Tessalônica, do ingresso de Paulo na Tessalônica ter sido um sucesso, porque de fato aqueles irmãos entenderam o Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. As questões doutrinárias que ele coloca aqui nessa primeira carta eram para complementar o ensino que ele tinha já feito anteriormente. Precisava aprofundar um pouco mais, mas os irmãos tinham entendido bem e estavam progredindo no Evangelho. Ele agradece a Deus a operosidade da fé. Em outras palavras, vocês estão vivendo dia a dia o Evangelho. Como vocês estão colocando em prática o Evangelho. Então, quando Abacuque e depois o apóstolo Paulo diz que o justo vive pela fé, ou seja, o justo vive pelo Evangelho, vivendo o Evangelho dia após dia. Então, aqui, uma igreja de 90 anos, ela tem esse desafio, o desafio de viver e de ensinar dia após dia, para que toda a sua membresia viva o Evangelho. Que de fato a nossa fé seja operosa, como vocês de fato estão vivendo esse Evangelho, a operosidade da fé, dia após dia. Mais do que nunca, hoje, em pleno século XXI, nós estamos precisando de crentes que de fato vivam o Evangelho. Viva o Evangelho dentro de casa, no trabalho, aqui na igreja, em todos os lugares. O grande desafio nosso hoje é viver, praticar o Evangelho. Há quem diga que as igrejas hoje estão cheias de cristãos teóricos, mas, na verdade, são ateus práticos. Mais do que nunca, nós estamos precisando de cristãos práticos, que praticam o Evangelho.
que vivam a misericórdia dia após dia, que vivam a bondade dia após dia, ou seja, que revele para o mundo os atributos de Deus. Como o mundo vai ver Deus? Através de você, através de você, através de você. Jesus é quem disse isso. Ele disse: assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam o seu Pai que está nos céus. Então, nós precisamos viver o Evangelho, para que as pessoas creiam no Evangelho. Agostinho, lá no V século, já dizia que nós devemos pregar o Evangelho com a vida, se necessário, com as palavras. Então, mais do que nunca, nós precisamos realmente viver o Evangelho. É isso que a igreja precisa. E uma igreja de 90 anos, que tem muita história, também, e a minha tem mais de 100, nós temos essa, às vezes, dificuldade, apenas olhando para o passado e vivendo do passado, e esquecendo de viver o Evangelho, as mesmas doutrinas que os nossos pais viveram. E nós precisamos ainda hoje pregar o mesmo Evangelho que eles pregaram, e dar o mesmo testemunho que eles deram. Agora é o nosso tempo. Como diz o hino do nosso inário, da nossa mocidade, diz lá, né? A mocidade cantando, se nós pregamos o mesmo Evangelho que pregaram os nossos pais. O Evangelho não mudou, né? A palavra é a mesma. Para nós é inerrante, é infalível. E, portanto, o grande desafio é nós vivermos esse mesmo Evangelho que Paulo, Silas e Timóteo viveram e estavam agradecendo a Deus que os tessalonicenses estavam vivendo e praticando. E por isso eles elogiaram. E viver esse Evangelho, mais adiante, no mesmo capítulo, é prova da eleição. Eles estão dizendo, e na oração deles diz: olha, e isso mostra claramente que de fato vocês foram eleitos, porque vocês estão vivendo o Evangelho. Satanás não vai viver o Evangelho, Nenhum não eleito não tem interesse nenhum em viver o Evangelho, em praticar o Evangelho. A fé verdadeira, aquela que de uma vez por todas, como disse Judas, nós recebemos. Então é esse Evangelho. Então, quando Paulo estava preocupado com a maturidade daqueles crentes, ele agradecia a Deus que ele estava vivendo o Evangelho, mas pedia a Deus que eles continuassem transbordando nessa determinação deles de viverem o Evangelho. Então é assim que nós devemos continuar, e cada dia mais. Esse é o desafio, viver o Evangelho. Viver essa fé. Então, quando o justo vive pela fé, dia após dia. Então, é o Evangelho que nos move, dia após dia. Mas o texto vai dizer também que eles agradeciam a Deus e oraram, agradecendo a abnegação do vosso amor. Uma tradução mais literal poderíamos traduzir assim: como o amor de vocês os fez trabalhar tanto. Se nós fizermos uma continha básica, cronológica aqui, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente, talvez até menos de um ano, um ano ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, da passagem de Paulo pela Tessalônica. Então, aqueles irmãos eram literalmente muito jovens na fé. Uma igreja recém-nascida, mas já estava dando esse testemunho, de uma fé operosa, ou seja, de um trabalho, de uma fé na prática, mas agora também de um amor altruísta, um amor abnegado, numa tradução mais literal, ou seja, um trabalho motivado pelo amor. Então nós podemos dizer claramente que esses irmãos já demonstravam uma característica extremamente importante de qualquer igreja verdadeira do Senhor Jesus, que é ter membros com o coração na obra e a obra no coração. O que te faz trabalhar, o que te fez sair de casa hoje, nesse domingo de sol, numa cidade praiana, e vir aqui para poder ouvir o Evangelho, é exatamente o amor de Jesus que está no seu coração. Veja, diz o apóstolo Paulo, como o amor deles os fez trabalhar tanto.
O que trouxe essa igreja até aqui, certamente, é porque o Espírito Santo de Deus colocou no coração de muitos, ao longo dessa história, o amor pelo Evangelho. E veja como o amor deles os fez trabalhar tanto. Nós herdamos o trabalho deles. E agora é a nossa vez. Também o mesmo amor tem que nos fazer trabalhar bastante, cada vez mais. Né? Escrevendo aos Filipenses, que é uma igreja da mesma região, 160 quilômetros no máximo, distante de Tessalônica, Paulo escreve aos Filipenses orando a Deus, e os Filipenses foi uma igreja assim, que Paulo tinha um carinho especial pela igreja. Era uma igreja de pessoas muito simples, mas em momento nenhum aquela igreja abandonou o velho pastor. Preso, anos depois, lá em Roma, mesmo assim a igreja ainda mandava donativos para abençoar o pastor, para consolar o pastor, demonstrando a sua preocupação com o pastor. E ele escreve a carta aos Filipenses, não somente para agradecer os donativos, mas para também consolar o coração daqueles irmãos que estavam preocupados com o velho pastor. Mas ele revela a oração dele lá. Ele disse: olha, dia e noite eu tenho orado para que Deus faça o amor de vocês transbordar. Que vocês possam verdadeiramente transbordar nesse amor, no pleno conhecimento, em toda a percepção. Capítulo 1, a partir do versículo 9 de Filipenses. Que coisa maravilhosa. Os irmãos já amavam o pastor, mas ele estava orando para que eles amassem mais ainda. Por quê? Porque Paulo tinha convicção que o que faz a igreja trabalhar é o amor de Cristo no seu coração. Se não for isso, você não vai sair desse banco de jeito nenhum. Portanto, se você não entender o amor de Deus na sua vida, não tem condições de você trabalhar. E aqui, Paulo vai deixar claro para nós que aqueles irmãos foram chamados pela graça e transformados em testemunhas dessa graça. Eles foram alcançados pelo sacrifício de Cristo, mas agora desafiados a um sacrifício por Cristo. É isso que é cristianismo. Então, o cristianismo não tem relação nenhuma com um gueto. Você veio de lá e senta aqui, está muito bom, e acha que vai para o céu. Não, é para o serviço, é para você viver essa fé agora. O cristianismo não é uma religião contemplativa, é relacional, é experiência. Nós somos chamados para conhecer o Senhor e experimentar dele. É isso. Então, na realidade, nós estamos aqui crescendo na graça e no conhecimento, mas para testemunhar lá fora. Esse amor vai nos fazer trabalhar dia após dia. É esse amor que vai nos fazer, como cantamos hoje, né? Aqui um dos nossos hinos maravilhosos, mas alguém já disse que não tem momento em que os crentes mais mentem do que quando estão cantando. Há alguém que está querendo até suspender os hinos da igreja para evitar que os crentes mentam. E hoje nós cantamos aí, né? Que nós estamos agradecendo pelos inimigos. Você já fez isso hoje? Alguém aqui já agradeceu pelo inimigo? Aquele vizinho que fica te perturbando todo dia, bota o carro na sua garagem, na sua frente, né? Aquele que você está com pressa, ele te atrapalha. Você agradeceu hoje? Mas nós cantamos o hino, né? Então, na verdade, a igreja do Senhor Jesus, o cristianismo não é contemplativo, é relacional. E nas relações nós temos essas lutas, essas dificuldades. E à medida que nós vamos amadurecendo no conhecimento do Evangelho e vivendo o Evangelho, nós vamos superando isso, dia após dia. Então, Martin Luther King estava certo, sim, quando ele disse, né, eu não sou o que deveria ser, mas graças a Deus eu não sou o que era. Em outras palavras, hoje eu sou melhor do que ontem, mas pior do que amanhã, porque a minha expectativa é que amanhã eu vou ser melhor do que hoje. É assim. Então, nós precisamos, de fato, viver o Evangelho e precisamos fazer com amor. Olhe bem aí na sua Bíblia, pega o texto de Neemias 4, verso 6, ali tem uma história maravilhosa, né? Se o domingo continuar chuvoso, você pode lê-la em casa hoje à tarde, né?
capítulo 4, verso 6, está contando a história de Neemias, o grande líder, né, congregando aquele povo para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E diz o texto que o muro chegou até a metade de sua altura, mas o texto diz lá no versículo, porque o povo tinha, na versão atualizada, eles ânimo para trabalhar, não é isso? Mas na versão literal, porque o povo tinha o coração na obra. Coração na obra. E esse é o segredo. Uma igreja de 90 anos tem que ser desafiada cada vez mais. Os nossos membros aqui precisam ter o coração na obra e a obra no coração. O coração na obra e a obra no coração. E só faz isso quem realmente ama, quem entendeu o amor de Deus por ele e quem ama a Deus. E é isso que Paulo está elogiando na vida daqueles irmãos. Assim como nos dias de Neemias, quem tem o coração na obra, quem tem a obra no coração, ele vai investir melhor do seu ser e do seu ter. Uma pessoa que não consegue nem ser dizimista, o coração dele está longe daqui, está em outros lugares. Jesus é quem disse, não sou eu. Né? Seu tesouro está lá, então seu coração está lá. Se você entende que aqui é o seu tesouro, que Jesus é o seu tesouro, né? Seu coração está aqui. Então, quem tem o coração na obra e a obra no coração, ele investe o melhor daquilo que ele é e o melhor daquilo que ele tem. O melhor daquilo que ele é. E, de repente, o seu melhor é diferente do meu melhor, é diferente do melhor dela, e assim por diante. Mas Deus quer o seu melhor. O seu melhor. E quem de fato faz isso? Ele, com certeza, ele vai fazer melhor. E o que é mais importante, e vi isso escrito lá no seu gabinete, pastor, né? Ele vai fazer a diferença. Quem tem o coração na obra e a obra no coração, ele é diferente e ele faz a diferença. Com certeza. Independente do grau de estudos, independente da condição financeira, independente da cor da pele, né, da etnia, de qualquer coisa, você vai fazer o melhor. Por 10 anos, eu pastoreei uma igreja no estado do Espírito Santo, a minha igreja natal, a igreja que eu nasci nela e Deus me deu o privilégio de pastoreá-la 10 anos. E eu sempre que posso dou esse testemunho. Os 10 anos que eu pastoreei essa igreja, o crente mais evangelista da igreja, que a gente percebia o maior compromisso nele, que percebia que realmente ele amava Cristo e entendia no seu coração, a sua maneira, que a vida dele pertencia a Jesus. E eu digo sem medo de errar que foi o maior evangelista da igreja nesses 10 anos. Esse irmão tinha síndrome de Down. E ele não sabia fazer o O com copo. Você pode botar o copo que ele não dava conta de fazer o O assim. Analfabeto, literalmente, de pai e mãe. Mas ele não largava a Bíblia. Eu mandava abrir no Apocalipse, ele abria aqui no meio, mas ele abria a Bíblia, ele estava aqui com ela aqui. Ele não sabia ler. Decorava algumas coisas. Síndrome de Down. E um caso até, um case para estudos, né? Morreu com 60 anos, mas síndrome de Down. Mas foi um grande evangelista, chamava-se Isaías Mateus Dias. Grande evangelista. Antes da conversão dele, ele vivia pelas ruas, bebendo cachaça, as pessoas mexendo com ele, zombando dele, e ele bravo, jogando pedras, jogando pau nas pessoas. Era aquele tipo endemoniado de Gadara que chamava a atenção de todo mundo na cidade. E um dia nós fizemos um trabalho especial na igreja e no sábado o culto foi no ginásio de esportes. Naquela ocasião nós convidamos para estar lá conosco o grupo M do Palavra da Vida. Um coral bonito, canta muito bonito. E eles fazem uma encenação. E naquela ocasião tinha uma encenação sobre o juízo final. E aquele ginásio de esportes estava lotado. E o Isaías estava lá. Não sei quem convidou, ele apareceu lá.
E na hora do apelo, Isaías foi à frente, mas ninguém da nossa equipe e da equipe do Palavra da Vida, que estava preparado para anotar o nome das pessoas, para depois a gente visitar e tentar discipular, etc., ninguém deu bola para Isaías, ninguém chegou perto dele para pegar o nome dele, mas ele estava lá na frente. Nem eu. O trabalho terminou, todos foram embora. No domingo cedo, quando eu chego na igreja, está o Isaías lá. Ainda mal vestido e tudo, mas ele estava sentado lá. Fizemos o trabalho de manhã, o grupo cantou de manhã, agora já na igreja, e à tarde eles foram embora. Ninguém deu bola para o Isaías. À noite volta Isaías lá de novo, e a mesma coisa aconteceu. À noite, aí já era só o nosso culto, os convidados já tinham ido embora. Depois eu dei os avisos e disse, olha, a partir de amanhã começa a nossa semana de oração. Todos os dias, 6 horas da manhã, nós temos a semana de oração, era a primeira semana do mês. Tal foi a minha surpresa, na segunda-feira, no outro dia cedo, 6 horas da manhã, eu chego lá para orar, tal Isaías lá. Aí caiu minha ficha, mas presbiteriano demora a cair a ficha mesmo, né? Caiu minha ficha, né? Eu disse, Deus pode estar fazendo alguma coisa na vida desse homem, né? Ele era um mendigo, e que mais por causa da síndrome de Down, a família o abandonou, ele foi criado pelas ruas, solto. Eu pensei, Deus pode estar fazendo uma obra, aí eu dei uma atenção para ele. A gente orou, eu orei com ele, e eu perguntei para ele, e ele falou assim, não, eu aceitei Jesus sábado. Eu falei assim, então tá bom. E aí na terça ele foi na oração, na quarta ele foi, não parou mais. Todos os trabalhos da igreja, era da Safra, ele estava lá, era da UCP, ele estava também. O que fosse, ele estava em tudo. Até que uns 4 ou 5 meses depois, ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu quero batizar. Eu disse, e agora complicou. Como é que eu vou fazer? O exame do conselho, como é que vai fazer? E eu preocupado, meu Deus, mas nós presbiterianos costumamos examinar as pessoas para batizar e tudo. Aí não dei muita confiança, não, foi isso, não, vou esperar mais um pouco. Aí passou mais um pouco, ei pastor, o senhor esqueceu, eu quero batizar. Aí daí a pouco ele cobrando de novo, isso não tem jeito. Aí o conselho reuniu, falou assim, irmãos, nós vamos ter de resolver um problema. O Isaías está querendo ser batizado, e nós temos que examiná-lo, o que nós vamos fazer? Aí um presbítero mais experiente falou assim, pastor, vamos chamar ele aqui, vamos conversar com ele. Aí marquei o dia, Isaías foi lá. Aí um presbítero, primeira pergunta, disse para ele assim, Isaías, quem é Deus para você? Isso é pergunta não é para batizar, isso é para ordenar pastor, né? Tá certo? Mas quem é Deus para você? Aí ele parou assim e falou assim, Deus para mim é aquele que deixa, escuta bem, irmãos, é aquele que deixa a folha seca na árvore e joga verde no chão. Eu falei assim para o presidente, vamos ordenar ele agora, que ele já está preparado. Não é só batizar, não. Isso é filosofia pura. Certo? Esse é Deus mesmo. Isso para nós, aí eu falei para os presbíteros, para nós é soberania. É esse mesmo, é o Deus que sabe desprestigiar, é o Deus que sabe deixar a folha seca na árvore e jogar a verde no chão. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse homem de fato é crente. E Isaías da Bíblia, disse que nem os loucos errarão o caminho. Nenhum presbítero fez nenhuma pergunta mais para ele, nada, marcamos o batizado. Batizei, professou a fé dele, batizei e tudo. E o grande orgulho do Isaías, que qualquer pessoa que chegava na igreja, qualquer visitante, ele ia cumprimentar e disse, meu nome é Isaías Mateus Dias, eu sou batizado, e quem me batizou foi o pastor Marcos. Aí eu ficava assim meio envergonhado. Um dia eu falei assim, não, você não precisa dizer quem te batizou, não. Mas eu disse que é batizado. Estou brincando. Mas o fato é que esse irmão, todos os dias ele passava no gabinete pastoral. A minha secretária dava os folhetos bíblicos para ele. E ele gostava de andar de paletó. Depois da conversão dele, literalmente igualzinho o endemoniado de Gadara.
agora bem vestidos aos pés do Senhor Jesus. Os irmãos da igreja doavam e tal, e ele gostava de andar de terno, de paletó. E aí a minha secretária, que é minha irmã de sangue, dava os folhetos, ele colocava os folhetos no bolso assim, e ele saía para a rua fora, dando os folhetinhos da palavra de Deus. Todinho. Um dia, é a última experiência dele que eu quero contar hoje. Eu estou vindo de uma determinada visita, a pé, andando, cidade pequena, e ele estava na frente, uns 20 metros na frente, ele não me viu. E eu percebi que eu estava na frente, eu fui andando normal. E aí passou perto de uns homens, que lá no Espírito Santo a gente chama de chapa. Chapa é aqueles que ajudam a descarregar os caminhões, né? Ajudantes de descarregar caminhões. E aqueles homens costumavam mexer com ele antes, no passado. E quando vem Isaías lá, eles começaram a mexer com ele, a xingar ele, a mexer com ele, a fazer raiva nele. E eu, de longe, dei uma paradinha e falei, vou observar como é que o Isaías vai reagir. Os homens xingando e mexendo com ele, ele continuou andando, sem falar nada. E foi eu atrás observando, né, para esperar a reação dele, né? Daí a pouco os homens insuflaram bastante, ele parou, olhou para eles assim, falou assim, vocês podem continuar me chamando desse nome, que era um apelido que eles davam para ele lá. Vocês podem continuar, porque agora Jesus já mudou minha vida. Aleluia. Na hora que ele falou, eu comecei a chorar atrás, que eu estava vendo aquilo. Jesus já mudou minha vida, vocês podem continuar. O Espírito Santo de Deus agiu na vida daqueles homens, que eles se calaram na hora, eles ficaram envergonhados. Isaías continuou andando. E eu fui atrás dele, e quando eu cheguei na igreja, eu abracei, eu orei com ele, e falei assim, realmente Jesus fez uma obra na sua vida. Veja como o amor de vocês os fez trabalhar tanto. Vivam a fé. E por último, o texto diz aqui que Paulo, Silas e Timóteo estavam agradecendo a Deus a firmeza da vossa esperança. Viver a fé, viver o amor, trabalhar por causa do amor, não é porque o pastor mandou, ou isso, aquilo, outro, ou porque você está meio apertado, passando um aperto e quer agradar a Deus, né? Quer convencer a Deus para te dar aquela benção, aí você trabalha dobrado. Não. Mas é pelo amor. Que Ele já te amou desde toda a eternidade. Mas o texto diz, veja a firmeza, né? Na tradução, veja como é firme a esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus. Esperança inabalável. Inabalável. Então, para nós aqui, claramente, a esperança da qual Paulo está falando é a esperança da salvação, a esperança daquele dia, da manifestação gloriosa do Senhor em que todos estaremos com Ele. No caso dos Tessalonicenses é exatamente isso, esse era o pano de fundo. Alguns irmãos estavam preocupados lá, o que acontece conosco, com as pessoas que morrem, né? E na volta do Senhor Jesus, ele disse, é aí que está a essência da nossa esperança, nós já estamos seguros em Cristo. Então, com Ele viveremos eternamente. Então, é como Deus já mostrou para nós o final do filme. Então, o seu destino já está selado, é a vitória com Cristo Jesus, a vida eterna com Ele. Então, independente do que acontece agora, independente das lutas, das dificuldades ou qualquer outra coisa, na verdade, nós já estamos seguros em Cristo. Então, veja como é firme a esperança deles, dizia o apóstolo Paulo. Silas e Timóteo, eu imagino os três conversando, e a alegria deles diante de Deus. Então, meus queridos irmãos, na verdade, a esperança aqui, essa certeza, essa convicção de que em breve estaremos com o Senhor e para sempre, como lá no Apocalipse, né? Na última visão, a visão da cidade santa, da Jerusalém celestial, quando habitaremos para sempre, onde não vai haver mais morte, nem choro, nenhuma enfermidade. Por isso que na quarta voz, lá no Apocalipse, né, o anjo disse, bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque descansam das suas afadigas, não as terão mais. É essa esperança que nos move.
Então, eu posso estar passando por lutas, mas eu sei que daqui a pouco, em breve, estaremos juntos. Vivemos agora, vocês viveram, nós também, lá no Mato Grosso, recente agora a pandemia. Quanto sofrimento, quantas lutas, muitas das igrejas tiveram de ficar fechadas, muitos dos nossos tombaram, muitos foram recolhidos às mansões celestiais, muito sofrimento. Na nossa igreja lá em Cuiabá, 18 deles. Num dia só eu fiz 8 ofícios fúnebres. Mas a esperança encheu o nosso coração. Então nós não perdemos. Não, o Senhor recolheu. E agora é um até breve. Nunca mais, eu nunca mais vou ver. Não, é um até breve, é um até logo. Daqui a pouco estaremos juntos. Os 2 anos de pandemia, lá, o cântico, o hino que nós mais cantamos, e todos os dias, nas nossas devocionais, naqueles momentos de muita luta, de muito choro, naqueles sepultamentos, muitos e muitos, até mesmo pastores e líderes sumiram. Eu chamei a minha equipe, são 6 pastores auxiliares que eu tenho lá na igreja. Eu chamei a minha equipe e perguntei um por um, comecei do mais novo: você tem certeza da salvação, meu filho? Tem, sim, senhor, pastor. E você, tem? Tem. Então nós vamos para o fronte. Ninguém aqui vai correr. É agora, chegou o momento. Nós temos que testemunhar agora da nossa fé, nós temos que viver o Evangelho, nós temos que realmente transbordar nesse amor agora. O cemitério principal da cidade de Cuiabá é muito longe, é quase uma viagem para chegar lá. Então, e naquela época, a coisa estava tão complicada que funerária nenhuma marcava o horário dos ofícios, não tinha. E as leis não permitiam. Mas eu fiz uma corrupção santa, né? As pessoas lá do cemitério me conheciam e a gente fazia o seguinte: eu ficava uns 10 metros longe, mas eu fazia o ofício fúnebre. Às vezes com 4, 5 familiares apenas. Então eu ia lá para o cemitério e ficava o dia inteiro lá no cemitério. Aí fazia ofício fúnebre de membro da igreja, de quem não era da igreja, de qualquer um que chegasse lá. Vivendo aquele Evangelho. E o hino que nós mais cantávamos, e que enchia o nosso coração, tinha a ver com a esperança. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Olha a esperança. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei, a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Glória a Deus. É exatamente isso. Quando chega no capítulo 4 dessa primeira carta, Paulo vai tratar exatamente disso. Olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes como aqueles que não têm esperança. Vocês têm esperança. Então vocês sabem em quem vocês creem. Mais tarde, já no final da sua vida, preso, Paulo vai dizer: eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar esse tesouro até aquele dia. Amém, irmãos? Fé, amor, esperança. Uma igreja de 90 anos precisa disso.
crentes que fazem parte de uma igreja de 90 anos, para ter raízes consolidadas, fortes, e produzir frutos para a eternidade, tem que ter essa maturidade, calcada na fé, no amor e na esperança. Feche os seus olhos e faça a sua oração. Porque somente dessa maneira, somente com essa maturidade, nós vamos progredir, abundar, transbordar na santidade, na obediência, no serviço. Seremos diferentes e faremos a diferença, a despeito da indiferença do mundo lá fora. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado pelo testemunho desses irmãos tessalônicos nos dias de Paulo. Agora, pois, ó Deus, fortaleça o nosso testemunho. Permita que nós também, pelo mesmo Evangelho, possamos crescer na esperança, no amor e na fé prática. Nos ajude, em o nome de Jesus. Amém.